O campo de execução estava em silêncio. Zumo ajoelhou-se com as mãos amarradas sob o peso de incontáveis olhares acusadores. A acusação. Conspirar para encenar um golpe, mas ele permaneceu firme. Eu não vou confessar, disse ele friamente, mesmo que isso signifique que minha vida termina aqui. Dentre os guardas, a imperatriz se adiantou, suas vestes adornadas com joias brilhando sob o sol. O olhar de Sim se fichou no dele. O veneno nas minhas veias, disse ele, sua voz afiada foi obra sua. Devem ter envenenado o vinho que bebi ontem à noite e você deixou que acontecesse. A imperatriz inclinou a cabeça como se estivesse intrigada. Por que tanta surpresa? O ministro já foi acusado. Então, com um leve sorriso, ela proferiu palavras que cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Lembro que você já teve sentimentos por mim. Hoje eu vou te recompensar. Ela desembainhou uma espada, a espada dele, aquela que ele havia presenteado a ela há muito tempo. Naquela época, quando ele confiou aquela lâmina a ela, ele nunca poderia ter imaginado que um dia ela seria usada contra ele. Ele se lembrou do passado, de como ele a havia defendido, protegendo-a das tempestades da política da corte, dizendo-lhe para nunca se preocupar. Agora ela lhe dizia o mesmo. Não se preocupe, Zemo. Seu corpo descansará no mausoléu imperial e, a cada ano, oferendas serão feitas em seu nome. Ela levantou a espada, uma única estocada decisiva, aço perfurando a carne. A dor explodiu no peito de Zumo, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Então este é o fim, mas não exatamente. Com o último de suas forças, ele colocou em movimento o manuscrito do Renascimento. Um flash de luz o engoliu. Quando sua visão clareou, ele estava em um pequeno quarto de madeira. Ar diferente, tempo diferente e um corpo diferente, o de um príncipe vilão. Desta vez ele tinha um plano. Ele usaria tudo ao seu dispor para evitar seu destino anterior. Ele cultivaria a heroína Hua para que ela pudesse estabilizar a dinastia e reivindicar o trono. Ele pensou que havia conseguido, mas no final a traição veio novamente. Chega. Um assistente enfiou a cabeça na carruagem. Sua Alteza, você tem algum pedido enquanto viajamos? Zumo balançou a cabeça. Não. Quanto tempo até chegarmos? Mais meia hora, meu senhor. O olhar de Zumo se aguçou. Meia hora, orfanato. Foi quando eu conheci Hua. Continue dirigindo. Ele ordenou. Sim, meu senhor. Ele sabia que Hua ainda era uma órfã frágil e impotente. Em sua vida anterior, ele a havia criado. Nesta vida ele não faria. Quando a carruagem chegou ao abrigo, Ro, ainda jovem, olhou em volta confusa. Memórias surgiram. Ela já havia sido imperatriz. Naquele dia, os servos do palácio correram para ela, pálidos de medo. Vossa Majestade, as forças da coalizão sitiaram o palácio. Você deve partir imediatamente. Mas ela se recusou. Ela estava esperando por alguém. O tempo estava acabando. De repente, uma figura entrou no salão imperial. Bruxa! Os servos gritaram. A mulher riu, sua voz fria e zombeteira. Tom Lé e seus cães. Vamos ver quanto tempo eles duram. E, com um movimento de sua mão, magia negra os atravessou, deixando o salão em silêncio. Agora nada se interpunha entre ela e o trono. Faz muito tempo, irmã real, disse a bruxa. Os olhos da imperatriz se arregalaram. Você, a bruxa zombou. Depois que Zumo tirou você do orfanato, você viveu uma vida de glória até ascendeu ao trono. Enquanto isso, eu rastejei pela imundície, lutando contra vira-latas por uma crosta de pão. Mas no final, vendo quem perdeu. Hua franziu a testa. Por quê? A bruxa se aproximou, sua voz como veneno. Porque você matou Zemo. Ninguém conseguia se aproximar de você enquanto ele estivesse ao seu lado. No momento em que você o derrubou, você já estava acabada. A respiração de Rose falhou. Mentiras. Mas a bruxa não tinha paciência para mais palavras. Sua lâmina brilhou uma vez afundando no peito da imperatriz. Você estava embriagada pelo poder. A bruxa sibilou. Você massacrou seu protetor mais leal. Uma garota tola e patética como você não é digna de ser chamada de imperatriz. Ra desabou no trono com sangue manchando suas vestes. Enquanto sua visão escurecia, um pensamento a consumia. Se ao menos eu pudesse trazer Zumo de volta, se o tempo pudesse voltar. O coração de Hua sussurrou o pensamento enquanto o mundo se confundia ao seu redor. Sua visão escureceu por um momento. Ela ficou congelada no abrigo, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. Hua, você tá bem? Um garoto ao lado dela perguntou, preocupação em sua voz. Saindo do pânico, Ro acenou para ele. Eu tô bem, ela disse rapidamente, embora sua voz tremesse. Então se apresse e troque de roupa, o garoto insistiu. Um nobre cavaleiro chegará em breve para levar um de nós. Rose prendeu a respiração. Suas palmas ficaram frias. Um nobre cavalheiro, deve ser ele, Zimel. Em sua vida anterior, ele a havia tirado deste mesmo orfanato. Aquele momento moldou tudo. Isso significava que desta vez ela tinha chance de consertar, a chance de encontrá-lo novamente, a chance de não repetir os mesmos erros. A professora do abrigo apareceu na porta. Todos, sem se trocarem, reúnam-se no quintal da frente. Pouco tempo depois, as crianças se reuniram do lado de fora. Entre eles estava uma garota com uma presença em comum, aquela que no futuro se tornaria a bruxa. O olhar da professora encontrou. Cuion, não assuste os outros com sua aparência. Vá para o quintal. Cu juntou as mãos e curvou a cabeça. Por favor, professora, deixe-me ficar. Eu só vou sentar no canto. Eu prometo que não vou envergonhar o nobre cavalheiro.
Eu só quero vê-lo. Sua voz de desespero. A professora franziu a testa, mas não disse mais nada. As grandes portas de madeira se abriram e Zumos entrou no pátio. O cheiro de sândalo seguiu sua figura imponente, mas calma. A professora o cumprimentou calorosamente, guiando para dentro. O olhar de Zumo varreu as crianças. Nesta vida, ele pensou que seu caminho e o do Luhas se divergiriam, e ela pareceu perceber isso também. Testamos a resistência de todas as crianças, a professora explicou orgulhosamente. Seus resultados superaram os de jovens comuns, perfeitos como escravos ou até mesmo como futuros guerreiros. Temos muitas excelentes opções aqui. Então, com um brilho de excitação, a professora apontou. Os ossos desta garota são especialmente notáveis. Roa ficou parada, encontrando os olhos de Zumo com intensa determinação. O preço por ela é mais alto, acrescentou a professora. Mas vale a pena? Eu não me importo com o preço, Zumo respondeu. Mas então seu coração se agitou, uma leve sensação familiar. Onde está Kuion? Ele perguntou. O sorriso da professora desapareceu. Ela é a mais fraca de todas. Estrutura óssea pobre, nenhum talento algum. Ele latiu em direção à garota. Pare de nos envergonhar. Saia distante. Os olhos de Zumo se estreitaram. A bruxa, ele se perguntou se ele escolhesse Kujun desta vez, como a história mudaria. Deu um passo para trás, então de repente correu para frente, jogando-se de joelhos diante dele. Por favor, leve-me com você, ela gritou agarrando sua veste. Eu o servirei fielmente pelo resto da minha vida. A professora avançou, puxando-a pelos cabelos para afastá-la. Mas Cor resistiu, aproximando-se de Zumo, seus olhos úmidos de lágrimas. Você realmente deseja ir comigo? Zumo perguntou. Sim. Ela respondeu sem hesitação. E você me servirá sem traição. Se você me tirar daqui, jovem mestre, nesse firmemente eu obedecerei a todas as suas ordens. De lado, Ro observou seu coração apertando. Ela não conseguia entender. Isso não está certo, ela pensou. Era para pegar ela? Em sua vida passada, sempre tinha sido ela. Por quê? Ele está escolhendo Kuyen, mas por razões que ninguém conseguia entender, Simo estava levando Kuyen do orfanato. O professor, visivelmente apreensivo, perguntou: Meu senhor, sua escolha é definitiva. Temos muitas crianças muito mais capazes do que Kuyen. Ele insistiu gesticulando em direção à rua. Liu Hua possui o talento mais raro. Certamente, ela o serviria melhor. O olhar de Zumo ficou frio, sua voz afiada como uma lâmina. Você está questionando minha escolha? O tutor empalideceu e caiu de joelhos. Perdoe-me, meu senhor. De lado, Rod de repente correu para a frente com o desespero brilhando em seus olhos. Por favor, nobre cavalheiro, leve-me com você também. O rosto do professor se contorceu de indignação, sem vergonha. Não se envergonhe perante o senhor. Ele a agarrou pelo colarinho, puxando-a para trás. Mas Zumo deu um passo à frente, pegando na mão de Rose, apenas para empurrá-la para longe com um único movimento vigoroso. Durante anos em sua vida passada, ele manteve essa garota sob sua proteção, compartilhando pão, oferecendo abrigo, mas no final tudo tinha sido em vão. Sem olhar para trás, ele disse friamente: Estou saindo apenas com Ru ficou paralisada, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. O tutor pigarreou. Um pequeno detalhe, meu senhor. Se você deseja comprar apenas Kujun, o preço será de 2.000 pedras espirituais de baixa qualidade ou 200 de qualidade. A testa de Zumo franziu. Você ousa aumentar o preço. Você pensa em me chantagear? Fim de inocência, o tutor encolheu os ombros. Eu não entendo o que você quer dizer, meu senhor. E se eu me recusar a pagar? Zumo perguntou, seu tom carregado de perigo. Então simplesmente não deixaremos você sair, o tutor respondeu forçando um sorriso. Imediatamente um dos guardas de Zumo deu um passo à frente com os olhos brilhando como aço. Você está testando sua sorte com ameaças? Das sombras, figuras mascaradas emergiram, ninjas aguardando ordens. Zumo acenou com a mão preguiçosamente. Senhor Hung, lide com eles? O ar mudou. O rosto do tutor ficou tenso sem cor. Ele caiu de joelhos diante de Zumo tremendo. Poupe-nos. Pegue cada pedra, cada tesouro que eu possuo. Apenas nos deixe viver. Mas Zumo sabia a verdade. Este homem já havia decidido usar Kuyen como refém, sabendo quão ferozmente ele a protegia. O tutor avançou para a garota, mas antes que ele pudesse colocar as mãos nela, um flash de movimento a cantou pelo ar. Um grito ecoou pelo pátio. O braço do tutor caiu inerte no chão. Ninguém, disse sombriamente, toca na vida de Kuyen, exceto eu. Os olhos da garota brilhavam de gratidão. Então Zumo cravou sua lâmina na terra diante dela. Mate-o! Kuyon congelou, sua respiração presa. Ele a puniu durante toda a sua vida. Zumo continuou. Esta é sua chance de se vingar. Suas mãos tremiam enquanto ela alcançava a arma. Memórias surgiram. Dizem que o tutor a proibia de comer, alegando que ela consumia demais. As punições que choviam sobre ela sem motivo, as repreensões intermináveis. Outros cuidadores imploraram que ele parasse, mas ele nunca o fez. A voz de Zumo cortou sua hesitação. Você já sofreu o suficiente. Recupere o que foi roubado de você. Koyão apertou seu aperto no cabo. A tempestade de intenção de matar era densa no ar. A voz do professor ecoou como um chicote afiada e furiosa. Você não ousaria me matar. Eu sou quem te pegou da sarjeta, te abrigou, te manteve viva. Sem mim, você teria apodrecido em algum beco esquecido há muito tempo.
Suas palavras pingavam autojustiça, mas seus olhos brilhavam com desprezo. Desgraçado ingrato, eu deveria ter te abandonado muito antes disso. Os dedos da garota apertaram ao redor da lâmina. Seu olhar era frio, mas seu peito queimava com raiva não expressa. A espada arcou para baixo, brilhando na luz fraca. O homem cambalhou para trás, gritando: se você me matar, eu vou te assombrar pelo resto de seus dias. Acabe com isso. Eu preferiria morrer do que suportar essa dor. Sua espada caiu novamente. O golpe final silenciou para sempre. Das sombras, Simo deu um passo à frente, sua voz firme como neve caindo. Acabou? A garota abaixou a arma e fez uma leve reverência. Mexe, a ordem foi cumprida. Os olhos de Zumo brilharam em aprovação. Bom, de agora em diante, siga-me e qualquer um que ousar ofendê-la terá uma morte tão cruel que suas almas tremerão. Ao seu lado, Won falou cautelosamente. Jovem mestre e os outros órfãos? Zuma assinou com a mão. Dê-lhes moedas, o suficiente para sobreviver se tiverem vontade. Um servo correu para obedecer. Atrás deles, Liu chamou, sua voz tremendo. Ela estendeu a mão em direção a eles, mas sentiu seus joelhos fracos somente em outro lugar. Ela precisava de um lugar para cultivar e reconstruir sua força. Zumu e a garota, Kou Jung, entraram na carruagem. O homem olhou para ela com um leve sorriso. Com fome, ela balançou a cabeça timidamente. Não particularmente, só um pouco. Ele deslizou vários pratos perfumados em direção a ela. Comece com estes. Seus olhos se arregalaram com a fartura diante dela e ela começou a comer com uma fome desenfreada. Lentamente, Zimo murmurou. Se você deseja me seguir, você deve aceitar a remoção de certas restrições em seu corpo. Uma vez que entrei em vigor, você nunca mais levantará a mão contra mim nem desobedecerá a uma ordem. Se você tentar, sua alma fugirá de sua carne. Seu olhar a perfurou. Antes disso, vou lhe dar o direito de escolher. Pense com cuidado. Kujun colocou seus ragis no lugar, seus olhos firmes. Eu fiz minha escolha. Eu não vou retirar minhas palavras. Então, relaxe. Não resiste. Silmo colocou a palma da mão na cabeça dela. Uma onda de energia fria estranha fluiu para seu corpo. Seu peito se contraiu, sua respiração falhou. Agora meu ataque se modernou. Ela tentou apenas agarrar seu peito em agonia. Este é o selo, disse ele calmamente. Se você alguma vez procurar me machucar, não será muito pior. A voz de Kuyun era firme. Eu nunca vou te trair, jovem mestre. Naquele momento, o Wumbo abriu a porta da carruagem. Chegamos à mansão. Simone assentiu. Prepare o quarto dela. Mande-a lavar. Eu tenho negócios para tratar. Kuyun seguiu Won pelos grandes salões, seus olhos absorvendo a beleza ao seu redor. Eu não posso viver em um lugar assim, ela murmurou corando. Eu vou dormir nos estábulos. Uma criada engasgou, mas Kuyun dispensou-a. Eu me sentirei menos deslocada lá. Won riu. Você foi escolhida pelo próprio senhor. Esqueça os tabus. Os servos vão te banhar, então você vai comer. Seu coração encheu de confusão. O jovem mestre Zemo é muito gentil. Como posso algum dia retribuir a ele? Enquanto isso, Zemo caminhava pelas ruas movimentadas, seus pensamentos afiados como lâminas. O item que eu preciso ainda deve estar aqui. Em uma barraca de mercador, um comprador estava discutindo furiosamente. Este pingente de jade é pequeno e imperfeito, 20 pedras espirituais no máximo. O mercador zombou. 20? Rent? Eu estaria arruinado. 50 é minha oferta mais baixa. O comprador ofereceu 30, o mercador recusou. Então Zumo se adiantou. Eu darei 100. O mercador piscou em choque. Preço aceitável, jovem mestre. Quando o homem tentou tecer uma história de heranças de família, os olhos de Zumo se arrefeceram. Agora mesmo você quase vendeu sua herança por 50. Encurralado, o comerciante assentiu rapidamente, mas outro homem, Lan, irrompeu furioso. Eu estava aqui primeiro. Você não pode simplesmente pegar. Zumo olhou para ele com leve diversão. No destino original, este pingente era meu. Uma vez fui um órfão, mas podia ver as raras propriedades espirituais que outros perdiam. Pela vontade da fortuna, encontrei um antigo pingente de jade, a chave para a própria mortalidade. Ele se virou para Len. Esta é a última vez que nos encontraremos. Os olhos de Len se estreitaram. A aura do pingente era diferente de tudo que ele já havia sentido, um tesouro inegável. A raiva fervia em suas veias. Eu vou pegá-lo de volta um dia, não importa o custo. Então, de repente, Len congelou. Um pulso diferente de energia espiritual roçou sem sentidos. Seus lábios se curvaram num sorriso. Outra chance. No brilho fraco de sua câmara privada, Sumo abriu a palma da mão. Do pingente geio, uma torrente de energia espiritual ondulou para fora, banhando a sala em uma luz etérea. Seus olhos se estreitaram. Ele havia recebido exatamente o que o destino lhe devia. Diante dele, brilhando a existência, estavam 2 tesouros, um pergaminho tecido de nuvens flutuantes, sua superfície pulsando com as runas mortais, e um anel dourado brilhando fracamente com um calor que penetrava em seus ossos. O pergaminho de nuvens da imortalidade e a chave espiritual da nuvem. Zumo murmurou, sua voz baixa, mas tremendo com excitação contida. Ele podia sentir. A aura dos pergaminhos apontava para um reino espiritual oculto. Se ele cultivasse dentro dele, se restringisse seu espírito e suportasse as provações, ele poderia ascender para vislumbrar o reino
reino dos céus. Esse reino não era um terreno secreto comum. Era uma arte incomparável criada por um grande mestre há muito enterrado no Rio do Tempo, um lugar que se diz conter infinitas oportunidades e tesouros de antigos imortais, e esta chave, este anel dourado, era o único caminho para ele. O olhar de Zumo se intensificou. Desta vez o destino é meu para comandar. Mais tarde, Zumo voltou para a mansão. O sempre Fion deu um passo à frente e se curvou. Meu senhor, providenciei um terceiro quarto na ala leste para nossos jovens hóspedes. O jantar aguarda. Devo convidar a senhorita Con para se juntar a nós? Simo balançou a cabeça com um leve sorriso. Não. Eu a verei pessoalmente. Os corredores da mansão estavam silenciosos enquanto Simos caminhava em direção à ala leste. Após uma breve busca, ele encontrou o terceiro quarto. Lá dentro, uma criada o cumprimentou educadamente. Enquanto isso, no quarto de Cohen, as criadas estavam ajudando uma menina a tomar banho. Porque você não tem que fazer tudo por mim. Ela gaguejou com as bochechas coradas. As criadas trocaram olhares divertidos e se retiraram. Cohen, sozinha agora, afundou na água quente, deixando o calor abraçar seu corpo cansado. Era a primeira vez que ela tomava banho com tanto luxo, muito além das banheiras de madeira geladas do orfanato. Então vozes na porta. O tom da empregada tornou-se respeitoso, reverente. O nobre Sr. Zumo. Seu coração perdeu uma batida. O pânico a domina. Ela procurou suas roupas. A porta rangeu ao se abrir. Zumo entrou. Espere. Cohen gritou, mergulhou sob a água como um peixe assustado. Zumo congelou, momentaneamente surpreso. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso de desculpas. Perdoe-me, eu não deveria ter entrado tão abruptamente. Algum tempo depois, Cohen surgiu agora vestida com roupas finas. Ela se curvou levemente. Desculpe fazer você esperar. O olhar de Zumo permaneceu. Essa roupa combina bem com você. Suas bochechas esquentaram. Obrigado, jovem mestre. Venha, disse ele, virando-se para o corredor. Nós comemos primeiro, então há algo importante que devemos fazer. O salão de jantar estava iluminado com servos dispostos de cada lado. Travessas de iguarias fumegantes alinhavam a mesa. Os olhos de Cohen se arregalaram. Seu estômago roncou audivelmente. O que você está esperando? Zumo perguntou com um leve sorriso. A comida não ficará quente para sempre? Ela não precisou ser avisada 2 vezes. Ela atacou os pratos com fome desenfreada. Senhorita, por favor, vá mais devagar. Você pode engasgar. Um servo se preocupou. Cohen devorava bocado após bocado, sua velocidade deixando até Zumo momentaneamente sem palavras. Quando finalmente largou os agis, ela esfregou a barriga timidamente. Eu geralmente não como tanto. Zumo riu. Wan, diga ao cozinheiro para manter as porções grandes. 3 refeições por dia. Wan fez uma reverência. Sim, meu senhor. Quando terminaram de comer, Simeu a levou para uma câmara silenciosa. De dentro de sua manga, ele retirou o pergaminho da nuvem da imortalidade, suas runas girando como névoa deriva. Cohen, ele disse solenemente tudo isto. Dentro reside um conhecimento além da imaginação. Se você puder dominá-lo, então o futuro mudará de maneiras que nem eu posso prever. Ela aceitou com as mãos trêmulas. Em outro lugar da cidade, um comerciante remexia em uma pilha de bugigangas quebradas. Seu rosto escureceu ao avistar os restos estilhaçados de uma pulseira de jade. Tolo imprudente. Ele se amaldiçoou. Eu nem sequer pensei que tal coisa pudesse conter algo valioso. Um ancião da seita Reitan por acaso passou por ali parando quando ouviu o homem. Você quer dizer que nada foi encontrado no beco? O comerciante enrijeceu, curvando-se rapidamente. Ancião, essas palavras não eram para você. O ancião se agachou, seu olhar penetrante. Diga-me, você viu algum chaveiro de jade por aí? Os olhos do comerciante se arregalaram. Imagem em sua mente estava clara. Ele já tinha visto antes. Era exatamente aquele que Zumo havia vendido não muito tempo atrás. Dentro da câmara silenciosa, o cheiro de pergaminho velho se misturava com leves traços de incenso. Zumo estava sentado de pernas cruzadas estudando o antigo pergaminho e seus caracteres de tinta pulsando fracamente com intenção espiritual. Sem olhar para cima, ele falou calmamente com a garota à sua frente. Inspire atrai as forças espirituais do céu e espirituais do céu e da terra para seus meridianos. Deixa-se tornarem uma com seu corpo. Ele já entendia quem ela realmente era. Kuyang, a vilã destinada do conto, nascida com um talento extraordinário. Se ela pudesse realmente restringir e dominar suas habilidades recém-descobertas, ela se tornaria uma lâmina mais afiada que o aço em sua mão. No entanto, antes que o pensamento pudesse se fixar, o delicado corpo da garota tremeu violentamente. Seus lábios se separaram e ela cuspiu uma boca cheia de carmesim no chão. O olhar de Zumo se endureceu. Em um movimento suave, ele pegou sua forma desabando em seus braços, sua voz ressoando com autoridade. Shin, o Dr. Jin. Agora, servos se espalharam como pássaros assustados. Enquanto isso, longe dali, em um beco torto escuro, Lane sentiu uma ondulação, uma onda inconfundível de energia espiritual emanando da residência de Zumo. Ele abriu a porta meio apodrecida e lá estava ela, uma jovem banhada em uma tênue auréola de luz espiritual. Por um momento ele duvidou de seus olhos. Um único passo em falso esmagou um pedaço reto de palha sob seu pé. Crack, Cohen. O som cortou o ar parado.
Na respiração seguinte, a garota se transformou em movimento, aparecendo diante dele como uma sombra da carne. A pá em que ela antes estava agora estava pressionada friamente contra sua garganta. — Quem é você? As mãos do menino se levantaram ligeiramente, sua voz apressada, mas firme. Eu sou Lenny. Estive nas ruas a vida toda. 15 este ano. Lee Rose, seu verdadeiro nome em outra vida, piscou o som de seu nome. Memórias agitaram. Em sua vida passada, ministros da corte haviam implorado à imperatriz que admitisse um certo jovem de sobrenome Lee nas fileiras do palácio, alegando que ele possuía um Talenash. Zumo, no entanto, rejeitou a proposta todas as vezes. Agora, de pé diante dela, estava aquele mesmo menino. Se suas habilidades pudessem ajudá-la na busca por artefatos raros, seu caminho de cultivo poderia avançar em um ritmo surpreendente. Ela retirou a palha. Só agora Lenny percebeu que não era uma lâmina em afinal. — Quer me fazer companhia? Ela perguntou. Sua resposta foi imediata. De bom grado. De volta à câmara de Zumo, o Dr. Jan examinou Kuyon com olhos graves. Seu corpo é de fato abençoado com um dom misterioso, ele murmurou, mas sua condição é terrível. A forma espiritual de seu corpo foi enfraquecida a um grau perigoso. Isso explica seu apetite insaciável. A voz de Zumo estava cortada. Ela está pronta para o cultivo. O Dr. Jian considerou. Posso preparar uma poção para estabilizá-la, mas o processo será agonizante e apenas um alívio temporário. Para curá-la completamente, nobre senhor, você deve obter uma erva extremamente rara, a grama de jade de carne gelada. Seu nome enviou uma onda fria pelos pensamentos de Zumo. Ele agradeceu ao médico, acompanhando pessoalmente até a saída. Então ele se virou para Kuyon, que já estava sentada ereta, com os olhos atentos. Você ouviu tudo sobre seu corpo e o tratamento. Ela saiu do beliche. Jovem mestre, eu vou treinar mais do que nunca. Sua expressão escureceu. Será uma dor diferente de tudo que você já conheceu. O olhar dela não vacilou. Eu não tenho medo. Se isso me tornar útil, eu vou suportar. Suma estudou por um longo momento antes de dizer calmamente. Espero que suas palavras não sejam vazias. Amanhã nós caminharemos juntos. Ela curvou a cabeça. Sim, mestre. De sua manga ele produziu uma pequena bolsa. O pólen dentro vai diminuir sua dor e use com sabedoria. Ela aceitou com as duas mãos, com gratidão brilhando em seus olhos. Naquela noite, sob a luz bruxulente da lamparina, e Kuyon sentou-se sozinha, ela desamarrou a bolsa, inalando seu leve aroma refrescante. Seus lábios se curvaram levemente. Seu jovem mestre havia dado isso a ela pessoalmente, mas sua alegria durou pouco. Uma dor aguda e repentina rasgou seu corpo. Ela cerrou os punhos. Esta deve ser a dor sobre a qual o Dr. Jean avisou. Na manhã seguinte, no refeitório, ela devorou sua comida com uma fome voraz. Sumou sentado próximo, observou em silêncio até que ela olhou para cima com um sorriso sem graça. Obrigada, jovem mestre, pelos pratos deliciosos. Coma mais devagar, ele respondeu uniformemente. Quando ela finalmente estava satisfeita, ele pegou sua mão. Segui firme ou você vai perder sua refeição. Antes que ela pudesse perguntar, sua figura ficou turva. O vento rugiu em seus ouvidos enquanto eles passavam pelos corredores para o mundo mais rápido do que seus olhos podiam acompanhar. Eles pararam na base da montanha do dragão de Jade. Há um lugar escondido aqui, Sumo explicou. Dentro podemos encontrar a grama de jade de carne gelada. Sua respiração ficou rápida. A viagem tinha drenado suas forças, mas assim que se preparavam para avançar, um resmungo gutural baixo quebrou a quietude da montanha. Por trás de um matagal, o rosto rosnando de uma fera emergiu, seus olhos ardendo com fúria primordial. Ele atacou. Kuyon se moveu instantaneamente, colocando-se entre Zumo e o perigo. Jovem mestre, tenha cuidado. No entanto, em seu coração, uma semente de dúvida brotou. Posso realmente protegê-lo sozinha? O ar cintilou levemente quando o nobre Lord Zumo levantou a palma da mão, fios de poder místico ondulando de seus dedos. Com um tom tranquilo e imponente, ele disse: somos afortunados por encontrar flores de âmbar sangrento neste lugar esquecido. A besta não consumiu totalmente sua essência. Antes que Kuyon pudesse sequer questioná-lo, o esqueleto descolorido do tigre, ainda quente de seu último suspiro, desabou na poeira sobre os feitiços de Zamos. Então, como se os próprios céus tivessem rebobinado o tempo, o tendão escarlate começou a se enrolar sobre o osso, carne fresca se unindo. Os olhos de Kuyon se arregalaram, sua respiração presa em sua garganta. Ela nunca tinha testemunhado tal feitiçaria. Zumo se virou para ela, seu tom calmo, mas tingido de satisfação. Este é um manuscrito de renascimento em ação. Um leve sorriso tocou seus lábios. E hoje à noite vamos jantar carne de tigre diferente de qualquer outra. Com um aceno de mão, ele arrancou várias folhas de âmbar brilhantes das hastes das flores, sua luz carmesim dançando na luz do dia que desaparecia. Vamos esperar na noite na caverna local, disse ele, como se estivesse declarando um decreto imutável. A garota concordou, arrastando a carcaça do tigre pela grossa cauda enquanto fazia seu caminho para dentro. Dentro da caverna, a luz do fogo lambia as paredes de pedra enquanto a carne chiava sobre as chamas. Kujun sentou-se de pernas cruzadas, com os olhos fixos no processo de cozimento esmotizante.
De repente, a voz de Zimo quebrou o silêncio. Garota, preste atenção na sua respiração. A súbita gravidade em seu tom a fez enriquecer. Ela se virou em direção à boca da caverna, seu olhar captando silhuetas tênues se movendo contra a névoa da noite. Mestre, quem são eles? Ela sussurrou. Os olhos de Zumo se estreitaram. Seguidores da seita, ele disse lentamente. Estranho vê-los aqui tão perto da montanha do dragão de Jade. Ele olhou para ela, sua voz baixa e carregada de significado. Talvez isso explique por que tão poucos ousam vagar por aqui. Se eles interferirem, eu os farei desaparecer. Em outro lugar, no fundo da floresta, Leo agachou-se nas sombras com os olhos fixos nos mesmos seguidores da seita. Era a terceira vez que ela cruzava o caminho deles nesta região e o grande número de cultivadores aqui acenava para seus pensamentos. Lane, sua leal companheira, chamou de trás, mestra rastros de batalha por perto. As pupilas de Liu se contraíram. Ela podia sentir as auras misturadas de grama de jade e âmbar de sangue permanecendo no ar. Tal energia só poderia vir da seita ou do próprio Zumo, ela murmurou. A decisão dela foi imediata. Ela precisava de uma fornalha alquímica agora para refinar elixires antes que fosse tarde demais. Sem dizer mais nada, ela disparou. Mestra, espere! Onde você está? Se você tem medo da noite, então fique. Ela gritou por cima do ombro. Lane hesitou, o medo picando sua pele, mas ela já tinha ido correndo para mais fundo na floresta iluminada pela lua. A luz da manhã vazou por uma fenda na parede da caverna, roçando o rosto de Kuyon. Ela se mexeu apenas para sentir seu corpo pesado, seus membros doendo como se estivessem amarrados por correntes invisíveis. Deve ser do meu último treinamento, ela murmurou. Zimo olhou para ela com conhecimento. Em poucos dias você alcançou o 6º nível de purificação de Chi, ele disse. Mas seu corpo está se esforçando contra a dor. Nesse ritmo, você vai se aleijar. Então sua voz suavizou em comando. Nós nos vemos agora. Antes de partirem, ele entregou a ela um pequeno frasco. Durante seu próximo treinamento, beba isto. Isso vai diminuir a dor. Ela inclinou a cabeça e agradeceu, segurando o frasco com força enquanto se aventuravam mais fundo na floresta. Mestre, ela perguntou ao longo do caminho quão valiosa é a fornalha de alquimia que procuramos. Os olhos de Zumo brilharam. Está além da maioria, a maioria em qualidade. Se minha memória não me falha, estamos perto. Mas cuidado, a fornalha é guardada. A cobra de Jade não permitirá a invasão. Antes que ela pudesse responder, gritos agudos e com pelas árvores vindo da direção da fornalha. A expressão de Zumo escureceu. Ele se moveu silenciosamente através da vegetação e congelou. Lá, em uma clareira com a lâmina na mão, já estava travado em uma batalha imprudente com a cobra de Jade. A serpente se enrolou e escoteou jogando o menino pelo ar. Por que o personagem principal deste romance está aqui? Zimo pensou bruscamente. Lai cuspiu sangue, mas se levantou olhando para a serpente. Sua mestra tinha ido embora por muito tempo. Ele mataria essa besta sozinho. Tolo! Zumo gritou das sombras. Você é muito precipitado. Mas Lai não ouviu nada. Sua lâmina brilhou enquanto ele rugia. Desta vez eu vou acabar com você. No entanto, assim que o aço encontrou a escama e algo invisível interveio. O corpo do menino foi arremessado para o lado como uma boneca de pano, batendo forte em uma parede de pedra irregular. Sua respiração ficou presa em seu peito enquanto a dor aterrava em suas costelas. A serpente deslizou para frente, suas bobinas maciças ondulando com graça letal, sua língua entrando e saindo com um sibilo irritável, suas pupilas douradas fixas nele, predador para orar, diminuindo a distância centímetro por centímetro. Então, como uma figura saindo de um sonho, Lord Zumo apareceu diante de Lane. Seus hobbies giravam no ar sem vento, sua presença carregando uma calma quase opressiva. Seu olhar nunca deixou a serpente enquanto sua voz profunda e certa ecoava. Parece que até o próprio destino deseja que nos encontremos aqui para que eu possa reivindicar seu núcleo. Os olhos de Lane se arregalaram. Um núcleo! Mas o que o deixou ainda mais atordoado foi a visão da serpente canalizando sutilmente o poder espiritual. Diante de seus olhos, um núcleo espiritual cintilante se manifestou dentro do corpo da serpente, brilhando levemente com um tom esmeralda. As sobrancelhas de Lord Zumo se juntaram. Não havia admiração em seus olhos, apenas leve decepção. A serpente sibilou em desafio assustado e Lane ficou totalmente perplexo com a cena que se desenrolava. Simo avançou cada passo firme e deliberado até Kojun saltar para interceptar a besta. A se encontrou presa quando Koei atacou golpe após golpe, o choque estrondoso de sua arma ecoando no espaço fechado. Mas a ferocidade da serpente era implacável. Suas presas se lançaram em direção a ela, cada ataque com a intenção de matar. Finalmente, os movimentos de Ku vacilaram. Sua respiração acelerou, suas guardas escorregaram e a serpente atacou. Suas presas estavam a um fio de cabelo de sua garganta quando a mão do Lord Zumo estalou para fora. Um golpe de magia, ele declarou friamente tudo o que será preciso para destruí-lo. Um flash de luz espiritual ofuscante irrompeu. Quando desapareceu, o corpo da serpente estava imóvel, sua cabeça sem vida no chão. O núcleo puro, intocado, flutuou suavemente para a mão de Zumo. Lane correu para o lado de Kuyen, uma preocupação gravada em suas feições. Você está ferida. Ela baixou o olhar, envergonhada. Eu fui descuidada demais, jovem mestre. Eu peço desculpas. Mas Zumo balançou a cabeça. Não,
É graças a você que eu pude extrair o núcleo em perfeitas condições. Seu tom mudou para o de um professor transmitindo a verdade. Se a serpente tivesse voltado todo o seu desespero para mim, teria liberado o veneno no núcleo, arruinando sua pureza. Mas quando viu você, agarrou-se à esperança e assim eu peguei o núcleo ileoso. Ouvia com olhos brilhantes, atento a cada palavra dele. A expressão de Zumo suavizou-se levemente. Você saiu bem. Agora vamos tratar de seus ferimentos, então seguimos em frente. Seu coração se inflou. Raro era o dia em que seu jovem mestre oferecia elogios. Mas nem todos compartilhavam sua alegria. De um canto sombrio, o coração de Lane ardia de raiva. O que esse nobre senhor estava fazendo aqui, intrometendo-se tão descaradamente em sua luta? Será que ele também sabia do forno de alquimia escondido nestas florestas? Lane afastou o pensamento. A sobrevivência vem primeiro. Ele não deve ser pego novamente. No entanto, antes que pudesse escapar, Zumo estava repentinamente na frente dele, sua presença cortando toda a fuga. Onde você está correndo? Lane gaguejou, picando sua testa. A lugar nenhum, não estou com pressa. O olhar de Zumo era gélido. Onde está sua companheira, Lee Ho? Os olhos de Lane se desviaram antes que ele murmurasse. Ela fugiu. Uma última pergunta veio, afiada como uma lâmina. Os cultivadores da seita, você os viu. Lane rapidamente apontou para o caminho que eles haviam tomado. Mas para seu desconforto, Zumo virou na direção oposta, direto para a caverna onde Liu agora se escondia. Dentro da caverna, os passos de Zumo coavam suavemente até que o cheiro metálico de sangue o alcançou. Mais fundo, ele encontrou a fonte. Pilhados de restos humanos estavam espalhados em montes grotescos, estendidos agarrando-se ao ar como uma maldição. Em toda a sua vida, Zumo nunca tinha visto tal carnificina. Eles carregavam as marcas da seita Alelante, mas por que os discípulos do estágio de cultivo primeiro e segundo estavam aqui na montanha do Dragão Esmeralda, enfrentando uma besta espiritual cujo poder superava vastamente o deles? Era imprudente a ponto de ser loucura. Seu olhar penetrante capturou algo, uma fileira de pequenos sacos ao lado dos cadáveres. Ele estendeu a mão para mas um som agudo repentino das sombras o fez congelar. Senhor Zumo a princípio pensou que não era nada, uma ilusão da mente e um truque do ouvido, mas seus instintos sussurravam o contrário. Ele forçou seu coração à quietude como uma lâmina embainhada no gelo e primeiro verificou a posição do fogão. Sim, ainda estava lá. No entanto, aquele som estranho o repreendeu. Tinha sido realmente nada? Não. Ele estava certo agora. Ele não tinha imaginado. Sem hesitar, seu Zumo entrou mais fundo na caverna. Névoa fria agarrava essas paredes irregulares. O ar espesso era silêncio. Nada se moveu, nada se agitou. E então um grito agudo e penetrante cortou a quietude, grito tímido. Os olhos de Zumo se estreitaram. Ele girou nos calcanhares e saiu correndo, sua figura um borrão na luz fraca. O homem do lado de fora já estava recuando rapidamente para as sombras. Enquanto isso, Lee Hu sentou-se congelado, pânico apertando seu peito. Agora ela tinha certeza de que suas suspeitas estavam certas. Depois de ver Sr. Zumo pessoalmente, sua fúria ferveu. Como poderia aquela bruxa Kree não apenas ganhar o favor do Sr. Zumo, mas também pegar o que era legitimamente dela? Ela cerrou os punhos. Ela era quem deveria ter recebido a orientação de Zumo, sua proteção, seu treinamento. Em vez disso, ela foi deixada abandonada como em sua última vida. História se repetindo, mas ao contrário. Voltando ao seu propósito, Lee Hu lembrou porque ela tinha vindo a esta caverna para encontrar o forno alquímico. Ela abriu o primeiro saco vazio. O segundo vazio. O terceiro, ainda nada. Sua respiração tremeu. Sr. Zumo já tinha pegado. A raiva distorceu suas feições. O forno se foi deixando apenas restos de lixo inútil. E o prêmio caiu nas mãos de Zumo e daquela bruxa Kyun. Não, ela não podia ficar aqui. Ela tinha que escapar. Agora, do lado de fora, não muito longe da caverna, Priu estava presa em uma teia mágica cintilante, lutando em vão. Os sectários a cercaram, olhos frios, a voz do líder afiada. Fale, onde está? Cada vez que ela se movia, os talismãs de ligação brilhavam, atingindo-a com explosões agudas de força espiritual. Eu te disse. Ela ofegou. Eu nem sei do que você está falando. A testa do líder franziu. Um subordinado se inclinou. Chefe, a hora da cobra de Jade não está aqui. O líder grunhiu em descrença. Aquela serpente não morreria tão facilmente. Ele se virou para Kuyon com a voz cheia de desdém. Você está no território da cobra de Jade. Com seu cultivo lamentável, você não poderia tê-la matado. O temperamento de Prion aumentou. Mas antes que ela pudesse falar, o cultista alcançou das barras, dedos se enrolando em volta de sua garganta. Você vai me dizer onde está a cobra de Jade? Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo suas feições. Você é bem bonita. Antes que sua mão pudesse apertar, uma voz fria e dominante cortou o ar como aço. Tire suas mãos da garota. O sectário zombou, ignorando o aviso. Ele sacudiu Kuyon. Fale agora ou sofra por isso. Seu braço puxou para trás para atacar. Crack! Um flash de movimento. A dor explodiu em seu pulso quando algo atingiu com força esmagadora. Ele gritou apenas para ver Kyun se libertar e dar um chute violento que quebrou seu braço. Os sectários ao redor congelaram. Quentinha das sombras Zumo se adiantou, sua presença como uma lâmina desembainhada.
Em um único movimento, ele dissipou o feitiço de ligação em torno de Kuyon. Ela caiu de joelhos. Perdoa-me, jovem mestre. Ela respirou. Eu permiti que eles me pegassem. O cultista rosnou correndo em direção a Zumo com velocidade ofuscante. Zumo abaixou ligeiramente a cabeça, olhos afiados como os de um predador. Você buscou essa luta. Agora você vai suportá-la. Com um movimento de sua manga, talismãs irromperam no ar, selando uma barreira protetora ao redor de Kryon. Os cultistas tentaram avançar e congelaram em choque. Nossa energia espiritual selada, os lábios de Kuyan se curvaram levemente. Por trás dele, uma onda de intenção assassina surgiu. A energia espiritual de Kuyan se inflamou, formando uma lança brilhante em suas mãos. Seus olhos endureceram. Deixa um vivo, Denotsimon. Sim, jovem mestre. Ela se moveu como um raio, estocadas de lança repletas de fúria. Um por um, os sectários caíram aos seus gritos indo pela floresta. Finalmente, ela ficou diante de seu líder, aquele que ousou agarrar sua garganta. Seu aperto apertou, seu olhar queimou. Ela sibilou, vai se arrepender de me tocar. A garota veio o líder da seita pela perna, seu aperto firme como ferro, e o arrastou para frente. Jovem mestre, ela disse com um sorriso orgulhoso. Eu cuidei dos sectários restantes. Com um balanço brusco, ela lançou o líder maltratado aos pés de Zemo. O homem jazia ali quase inconsciente, sua respiração irregular. Preendia um passo à frente, entregando um monte de suprimentos. Mas Zemo apenas acenou com a mão. Guarde-os para você, ele disse calmamente. Então, com um movimento de seus dedos, Zemo conjurou um vórtice giratório de Chi, um turbilhão giratório de energia pura que zumbia com força letal. Ele disparou envolvendo o líder da seita. O corpo do homem se arqueou, seus olhos se arregalando enquanto a dor o percorria. De agora em diante, a voz de Zumo estava fria, cada palavra como uma lâmina. Você responderá todas as perguntas que eu fizer. Ele não perdeu tempo. Seu nome. O pânico do líder foi imediato. Por quê? Porque você matou meus discípulos. Ele gritou tremendo. Puya inclinou a cabeça ligeiramente confusa. Sem dizer uma palavra, ela invocou sua lança de energia, a arma dourada se materializando com um estalo agudo. Ela avançou, sua sombra caindo sobre o homem. Meu nome é Yui, ele deixou escapar finalmente. Eu sou um seguidor leal da seita Lilan. O olhar de Zumo se aguçou. Que negócio seita Lilan tem nas montanhas do dragão de Jade? Yuzutou então falou rapidamente. Viemos em busca do reino secreto de Anlin. As pupilas de Zumo se estreitaram. Reino secreto de Anlin? Como você sequer soube de sua existência? Ele exigiu. Aceita Kim. Yui gaguejou. Seus anciãos começaram a espalhar boatos, sussurros de um reino escondido. Zumo insistiu e seu tom se tornou perigoso. Então, onde a seita Heitan obteve suas informações, mas Yu balançou a cabeça desesperadamente. Eu não sei de mais nada. A expressão de Zumo endureceu. Com um movimento repentino, ele jogou Yui-chan. O homem se mexeu, agarrando as vestes de Zumo. Por favor, me poupe. Eu imploro. Perdoe-me, disse Zumo calmante. Mas hoje é o dia em que você deixa este mundo. Não. Espere. Era tarde demais. Uma explosão de magia letal cortou o ar e o corpo de Yui desabou sem vida. Prien estava perto, sua expressão ilegível assistindo o ato sem hesitar. Assim que terminou, Simo colocou a mão em seu ombro. É hora de partir. Ela sentiu silenciosamente, seguindo ao lado dele. De uma árvore não muito longe, Nindy exalou aliviado. Finalmente, eles se foram. Mas no momento em que se moveu, seu pé escorregou. Crash! Ele caiu com força no chão, gemendo. Quase instantaneamente, Luhu apareceu diante dele com os olhos flamejantes. Lindy, você sabe alguma coisa sobre o reino secreto de Anlin? Ela exigiu. Sua fúria era palpável. Ela o puxou para cima com um puxão forte. Vamos mover. Nós o seguimos para o leste, mas mantenha a distância. Não podemos ser vistos. Eu preciso saber onde fica o reino secreto. Enquanto isso, Zimo e Queen estavam sentados no fundo de uma caverna. O nobre senhor cuidava de uma fogueira crepitante, seu brilho quente dançando pelas paredes rochosas. Ao lado dele, o forno alquímico pulsava com luz enquanto Zimel trabalhava, canalizando técnicas intrincadas para despertar seus atributos. Finalmente, um leve brilho ondulou pelo forno. A poção para Krien estava quase pronta. Tudo o que restava era deixar o caldo engrossar. Lá fora, passos se aproximavam. Krien entrou segurando 2 carcaças de coelho frescas. Jovem mestre, ela disse levemente, devemos estar perto do nosso destino. Eu até cruzei com alguns cultivadores no caminho, mas seus olhos se estreitaram. O que te aflige? Ainda há coisas obscuras. Simo admitiu com um olhar distante. Krien sorriu levemente. Então ouça isso, eu aprendi algo útil. Pelo que eu ouvi, discípulos de todas as 3 grandes aitas estão convergindo para o reino secreto. Não apenas isso, seus próprios mestres de seita vieram para as montanhas do dragão de Jade. Os olhos de Zumo se arregalaram. Os mestres, pessoalmente, ela sentiu. Começou quando o ancião da seita Heitan foi a um comerciante, o mesmo comerciante que você visitou em busca de um anel de Jade. Quando ele voltou, todos os seus nomes começaram a agir. Os pensamentos de Zumo rodopiavam. As favelas do Anel de Jade, o ancião, o reino secreto de Anlin. Ele percebeu que agora, ao ir para as favelas, ele havia reivindicado uma oportunidade destinada a Line.
Aquele único passo desencadeou a cadeia de eventos que levou o ancião da seita Rei Tang a descobrir o reino secreto. Enquanto Zoom ponderava que são os coelhos oferecendo a ele. Ainda não, ele murmurou. Ela encolheu os ombros e mordiscou o dela com um apetite desenfreado, ouvindo atentamente enquanto ele falava. O cheiro de carne assada logo encheu a caverna e ela arrancou outro pedaço, entregando a ele com um sorriso. Naquele momento, Zimo lembrou-se do forno. A essa altura, a poção deveria estar completa. Levantando-se rapidamente, ele se moveu para verificar. O elixir de cura para Crian logo estaria pronto. A tampa do forno de alquimia do dragão se abriu e uma onda de luz dourada carmesim ofuscante surgiu como um amanhecer sobre um campo de batalha. O vapor subiu em espirais cintilantes, carregando consigo um calor que parecia dotado de poder antigo. Os olhos de Zumo se estreitaram, âmbar de sangue. O que era uma mera poção se transformou, refinada, em uma verdadeira pílula mágica da mais rara tonalidade. As gravuras de dragão do forno quase pareceram se mexer em satisfação, suas escamas gravadas brilhando como se reconhecessem o sucesso da alquimia. Com mãos firmes, Zimmel arrancou as pílulas do forno e as deslizou para dentro de uma bolsa de seda, cada movimento deliberado como se tocasse fragmentos dos próprios céus. Sem pensar duas vezes, ele lançou uma pílula em direção a Kojun. Isto disse-lhe em uma voz profunda e calma. É a sua recompensa. Seus olhos se arregalaram. No momento em que a pílula tocou sua palma, seus lábios se curvaram num sorriso brilhante e irrestrito. Obrigado, jovem mestre. Ela disse, a alegria transbordando sua voz, mas o tom de Zemo se tornou severo. Se você deseja continuar sendo útil para mim, Kuyen, você deve ficar cada vez mais forte. Ela curvou a cabeça sem hesitar. Eu entendo, jovem mestre. Satisfeito, Zemo se deitou, seus cabelos negros se espalhando sobre a cama como tinta. 8 dias, ele disse uniformemente. Isso é tudo que você tem. A entrada para o reino secreto de Yannin se abrirá então e com a chave podemos entrar. A voz de Kuyon ecoou com determinação. Eu vou treinar duro para você, jovem mestre. Começando agora. Ela começou a praticar imediatamente até que um forte gorgolejo traiu seu estômago. Suas bochechas ficaram levemente coradas e com um olhar tímido ela se retirou para assar o coelho de antes. No momento em que o cheiro de carne queimada encheu a caverna, Simo já havia entrado em profunda meditação. Longe dali, na borda leste da cordilheira do dragão de Jade, 3 mestres de seita e seus séquitos estavam diante de um antigo portal envolto em luzes giratórias. Um ancião se virou para um ancião Tang. Desta vez você realmente alcançou muito? Tang acenou com desdém. Uma mera coincidência, nada mais. Outro ancião riu alegremente. Com isso, a entrada para o reino espiritual secreto reside firmemente nas mãos da nossa aliança de 3 anciões. Todos sabiam que mesmo Zumo com seu anel de Jade não os passaria sem ser desafiado. Os olhos do terceiro ancião brilharam. Com o poder combinado de nossas 3 saitas, o sucesso é inevitável. Os lábios de Tan se curvaram no sorriso sabedor. O reino de Yanning é vasto, oportunidade mais que suficiente para todos nós 3. Suas risadas ecoaram pelas montanhas enquanto caminhavam em direção ao destino. Enquanto isso, Koyon acordou na caverna, desorientada. Já se passaram 8 dias. Ela perguntou. Zum ficou em silêncio, segurando um núcleo mágico brilhante, não dizendo nada. Seu silêncio a deixou momentaneamente atordoada. Ela decidiu buscar comida e saiu apenas para sentir uma súbita corrente de vento. Um borrão passou por sua visão. Então rugiu, uma enorme pantera negra investiu contra ela por trás. Koyon girou, agarrando sua cauda em um único movimento fluido. Seus pensamentos brilharam, não de perigo, mas da carne. Tanta carne! O jovem mestre vai adorar isso. A fera rosnou e se libertou circulando para outro ataque, mas os olhos de Kuyon brilharam com fome de batalha. Ela liberou seu chi e, com um estrondo estrondoso, a pantera foi arremessada contra a árvore. A caçada acabou. Triunfante, ela arrastou a carcaça de volta para a caverna, o pensamento de assar uma carne tão exótica acelerando seus passos. Logo, o rico aroma da pantera encheu o ar enquanto ela comia, saboreando cada mordida. Mas Zumo ainda estava sentado imóvel em profundo cultivo. Sua testa se franziu. Se ele não acordar logo, podemos perder a abertura do reino secreto. No entanto, ela não pôde deixar de lançar olhares furtivos para seu rosto, bonito e composto em meditação. Quando uma delicada borboleta pousou em seu nariz, ela instintivamente estendeu a mão para afastá-la apenas para encontrar seu rosto perigosamente perto do dele. Aflita, ela saltou para trás. Por quê, jovem mestre? Não é o que você pensa. Os olhos de Zumo se abriram por fim, sua voz profunda e elegível. O reino secreto. Em outro lugar, nos portões antigos de Yanling, um dos 3 anciões, seu olhar tão afiado quanto o fio de uma espada, imediatamente entendeu. O portal está pronto. Sem hesitar, os 3 anciões levantaram as mãos, seus mantos exalando ao vento. Luz mística jorrou de suas palmas fluindo para o antigo portão. Um instante depois, um feixe colossal de brilho irrompeu para cima, perfurando os céus. A terra tremeu. Um baque abafado sacudiu o ar e a poeira de uma pequena explosão rolou em nuvens esfumaçadas perto da base do portal. No alto de uma crista, Taijun levantou um dedo fino em direção ao céu. Jovem mestre, olha. Virando a cabeça, os olhos de Zemo se estreitaram. Aquele pilar de luz deslumbrante, ele o reconheceu instantaneamente.
Os 3 mestres da seita eles começaram, mas ele também sabia que eles ainda não possuem a chave para entrar no reino secreto de Yanlin. Ao lado dele, Kuyon agarrou sua manga, a preocupação obscurecendo seu rosto. Jovem mestre, seguia-se em mim? Sumo interrompeu firmemente, apertando seu aperto em sua mão. Se acelerarmos o passo, ainda podemos alcançá-los. Ele saltou para frente como uma flecha solta do arco. O vento rugiu nos ouvidos de Kuyen enquanto ela se agarrava desesperadamente a ele. Seu coração martelava. Seus braços de repente a puxaram para mais perto, seu calor constante contra o frio que passava. Se você cair, não terei tempo de encontrar você, disse ele. As bochechas de Kwon queimaram, mas ela obedientemente se aproximou. A velocidade de Zumo aumentou novamente, borrando as árvores em listras verdes. Seu único pensamento é alcançar o portal antes que seja tarde demais. Enquanto isso, os 3 mestres da seita despejaram fluxos incessantes de ti no portão antigo. O portal pulsava violentamente, a superfície tremendo como se estivesse viva. A vitória estava próxima até que um estalo ensurdecedor cortou o ar. A superfície do portal rachou como o gelo quebrando. Zumo e Kuyon pararam bruscamente na cena. Tarde demais, Zumo murmurou. O pânico brilhou nos olhos de Kuyon. O que fazemos agora? O olhar de Zumo endureceu. Nós o seguimos. Os 3 mestres da seita trocaram acenos tensos. Líder Supremo, complete o ritual rapidamente. Os dedos do Líder Supremo se moveram rapidamente em um selo final. Com um som ressonante, ele conjurou um talismã de teto espacial, arremessando para dentro do portão. Do seu ponto de vista na montanha, as pupilas de Zumo se contraíram. Um talismã de teto espacial caro. Preparar-se para esta jornada custou-lhes caro. A voz de Punha tremia. Se eles entrarem primeiro, tudo estará perdido. Não exatamente, Sumo respondeu calmamente. Os maiores tesouros de Yanlin nunca são fáceis de agarrar. A margem e a seta do espírito murcho permanecia imóvel. Um ancião gritou zombeteiramente: vocês precisam de um convite especial para entrar. Envergonhados, seus discípulos saltaram para frente, juntando-se à multidão crescente. Discípulos da seita da vinha verde e da seita da névoa trovejante também se reuniram, o adenso de tensão. Li Hu empurrou Lane para frente. Apresse-se. Eu vou bater muito forte. Lane protestou, mas Leo já estava correndo em direção ao portal. Lane a perseguiu até que Li Hu de repente diminuiu a velocidade de seus passos vacilando. O que foi? Lane chamou. Li Hu balançou a cabeça, descartando o sentimento, e continuou correndo. Vamos. Da montanha, o olhar de Zumo se aguçou. Estranho, murmurou. Quem inclinou a cabeça? Jovem mestre, ignore isso, ele disse, embora sua mente sussurrasse outra verdade, uma ilusão. Abaixo, os olhos do ancião brilharam. Está na hora. O ancião do rei Tensek falou gravemente. Apenas nossa própria habilidade nos levará aos tesouros. Esteja pronto. O controle de outro ancião se quebrou. Chega de esperar, vamos ver o que nos aguarda. Com isso, os 3 anciões passaram pelo portal. Na respiração seguinte, Zumo e Priyan disseram ao lado dele. Priyan olhou para ele. Nós vamos entrar? Sim, mas precisaremos da chave da nuvem, ele disse. Ele segurou a mão dela, quente e firme, e juntos eles avançaram. O mundo ficou turvo. Quando sua visão clareou, os lábios de Tuyon se separaram em admiração. Eles davam uma floresta de árvores luminosas, seus troncos banhados em luz prateada, suas folhas sussurrando em uma brisa invisível. Lindo. Devemos encontrar a porta antes que os anciões o façam, disse Zumo, seu tom urgente. O reino secreto de Yanlin tem 9 andares. Cada porta leva à próxima. Eu sei onde eles estão. Ele se agachou. Suba nas minhas costas. Mas não moveremos mais rápido? Sem hesitação, Kryn obedeceu. A figura de Zumo se moveu novamente, correndo pela floresta brilhante em direção ao destino. E em algumas respirações, ele estava no profundo coração sombrio da floresta. Koin abriu a boca para falar, apenas para a palma da mão de Zumo pressionar gentilmente contra seus lábios. Quieto, ele murmurou. Algo está aqui. Seu olhar arrumatou seus sentidos como uma lâmina desembainhada. Momentos se passaram. A floresta permaneceu parada. Só então ele abaixou a mão. Está limpo? Hora de começar a coletar. Koin inclinou a cabeça em confusão, mas seguiu enquanto ele caminhava em direção à montanha. Zumo se movia com a certeza de alguém que já conhecia o caminho. Na base da montanha, ele afastou um emaranhado de vinhas grossas e uma porta apareceu diante de seus olhos gravada na pedra como um portão fantasma. Os olhos de Ku se arregalaram. Uma porta aqui. A voz de Zumo era baixa, mas firme. Cada porta no reino secreto de Yanlin está bem escondida. Apenas os buscadores cuidadosos podem esperar encontrá-las. Kuyon ficou paralisada, atordada com a visão. Zumo deu-lhe um pequeno empurrão. Mova-se. Não temos tempo para ficar parados olhando. Ao dar um passo à frente, ela murmurou escondendo uma porta que, esperto, o criador do reino Yin deve ter sido uma pessoa verdadeiramente astuta. Mas com essas palavras, a testa de Zemo se contraiu. Astuta. Ele deu um tapa no nariz dela. Menos conversa, mais movimento. Ela gritou baixinho, esfregando o nariz, mas obedeceu.
Eles cruzaram a soleira e a floresta exuberante desapareceu, substituída por um vasto e implacável deserto onde rochas irregulares se projetavam como espinhos de bestas antigas. Coen sombrou os olhos. Jovem mestre, em um lugar como este, como podemos encontrar a porta? Ele pegou a mão dela, mas antes que pudesse responder, uma sombra mudou. A areia explodiu e um inseto gigante monstruoso investiu do chão, suas muitas pernas correndo como trovões. Os olhos de Zimo brilharam. Este é seu. Num instante, Coen saltou para frente, ela girando em torno dela como uma tempestade. Ela rosnou para a criatura. Fique longe do meu jovem mestre ou eu vou te destruir. Em outro lugar, Len e Lihu caminhavam pelo primeiro andar em sua própria caça às portas. Len apontou para uma pequena colina. Eu acho que deveríamos verificar ali. Os olhos de Liu se estreitaram. Idiota. Smack. Ela deu um tapa na cabeça dele. A flor da imortalidade deve estar perto. Eu posso sentir isso. Len esfregou o crânio carrancudo. E como você sabe disso? Seus lábios se separaram como se fossem pronunciar por um nome de Simo, mas o pensamento sozinho azedou seu vil humor. Seus olhos brilharam de ciúme. Len começou de novo. Mas senhora, ela puxou para trás bruscamente. Não há tempo para conversa. Mova-se. Eles chegaram a um penhasco. O olhar de Lerouge caiu nas profundezas abaixo, onde uma única flor de grama imoral já havia sido arrancada. Enquanto isso, no deserto, Coen estava ofegante. O cadáver da centopeia desabou a seus pés. Zumo se aproximou segurando um broto delicado em sua mão. Aqui, coma isso. Os olhos dela se arregalaram. Essa é a flor de grama imortal que você pegou no primeiro andar? Zimo assentiu. Eu coletei alguns tesouros ao longo do caminho. Este irá fortalecer muito seu corpo. Ela se curvou ligeiramente. Obrigado, jovem mestre. Sem hesitação, ela devorou. Longe, lhe resmungou. Novamente, outra pessoa pegou o que eu queria. Seu olhar escureceu. Poderia Zuma estar no reino secreto de Yanlin? Não. Ela se lembrou. Ela tinha sido uma das primeiras a entrar com Lin. A voz de Lin interrompeu seus pensamentos. Senhora, ela respondeu, sua paciência se esgotando. Cale a boca e procure a porta. Devemos passar à frente dos anciãos. Seus golpes choveram sobre ele até que se afastou cambaleando. De volta ao deserto, Coen agora enfrentava outro inseto. A voz de seu jovem mestre cortando o calor, muito lento. Foco. Ataque da esquerda, depois da direita. Só então você vai quebrar sua defesa. Sua lâmina dançou, piscando de um lado para o outro até que ela desferiu o golpe final, dividindo o corpo do monstro em pedaços. Dos restos, a alma quebrada de um espírito da nuvem emergiu, sibilando. Sem pausa, ela esmagou até virar pó. Ofegante, ela se virou apenas para encontrar os olhos calmos e inflexíveis de Simo. Sua decisão na batalha foi imprudente demais. Seus olhos brilharam com indignação. Coen virou-se bruscamente, prendendo a respiração. Diante dela, surgiu um monstro muito maior do que o que ela havia matado há poucos minutos. Sua forma imponente obscurecia a luz fraca da caverna, cada movimento irradiando uma intenção assassina opressiva. Ela não estava pronta para esta batalha, mas não havia tempo para hesitar. Com um grito feroz, ela atacou. Novamente, sua lâmina mordeu fundo. Novamente, o ar estilhaçou com a força de seus golpes. De novo ela atacou, cada golpe mais pesado que o anterior, até que finalmente, com um golpe final que rachou o crânio da besta, o monstro desabou no estrondo dos estrondos. Zumo, seu jovem mestre, deu um passo à frente, seus lábios se curvando em um sorriso raro. Desta vez, bem feito, ele disse como ele levantou a mão. Uma corrente de magia radiante fluiu de sua palma, entrelaçando-se em seu braço ferido. Coion olhou incrédula enquanto a carne dilacerada se juntava instantaneamente, deixando apenas uma pele lisa e sem manchas. Ela se curvou profundamente. Obrigado, jovem mestre, por sua graça. Venha, ordenou, já caminhando para frente. Nós subimos mais alto. Depois de algum tempo, seu caminho os levou a uma vasta caverna de pedra negra e irregular. Torres de cristal imponente projetavam-se das paredes como presas congeladas, cada fragmento brilhando com uma luz escura e profana. O olhar de Zumo se aguçou. Se minha memória estiver correta, o lugar que procuramos fica perto. Ele estendeu um dedo, um raio de magia lançando-se para frente, estilhaçando uma parede de pedra inteira, uma única explosão. Atrás dos escombros, uma porta escondida pulsava fracamente. Eles entraram e foram recebidos por uma visão de tirar o fôlego. A floresta Sakura, no auge de sua estação de floração, inúmeras pétalas flutuavam no ar, pintando o mundo em um rosa suave. Os lábios de Coen se entreabriram em admiração, mas antes que o som pudesse escapar, a mão de cima apertou sua boca. Prenda a respiração. Ele murmurou com os olhos sérios. Confusa, ela obedeceu. A fragrância, ele explicou, é mortal. Uma respiração profunda demais e o veneno vai acalmar seu coração. Uma barreira cintilante de ar puro se formou ao redor dela. O horror surgiu em seus olhos enquanto ela sussurrava, veneno de tanta beleza. Zumbu colheu uma única flor, seu perfume intoxicante mesmo dentro da barreira. Para o mestre do veneno, ele disse suavemente, este é um tesouro que vale mais do que ouro.
Ela ouviu, fascinada por suas palavras, até que seu estômago atraiu com um rugido baixo. Zumo arqueou uma sobrancelha. Com fome. Curando, ela sentiu. Um portal cintilou em existência diante deles. Vamos descansar no quarto andar, disse ele. Comer. Recupere suas forças. Ainda temos muito para percorrer. Longe da floresta, na entrada do reino secreto, a voz de um ancião trovejou com fúria. 2 horas e ainda não consegue encontrar a porta. Seus discípulos se curvaram profundamente com os rostos pálidos. Ancião, o reino de Yanin é ilimitado. Procurar a porta é como procurar uma agulha em um silêncio. O ancião estalou. Não temos escolha a não ser usá-lo. Os outros anciãos congelaram. O horror passou por seus rostos. A técnica secreta de dedução. Eles sabiam o custo. Há anos, décadas de vida queimadas em um único lançamento. Você não pode, um protestou. Chefe do LCT, você deve reconsiderar. Mas os olhos do líder estavam frios. Não se esqueça por que viemos, comparado com os tesouros dentro do reino secreto de Yanin. São alguns anos de vida. Relutantemente, os outros se calaram, embora sua desaprovação estivesse escrita claramente em seus rostos. Enquanto isso, Lera lutava contra a fúria da besta leão. Ela atacou de novo e de novo, mas a força de seu inimigo não vacilou. A dor percorreu sua lateral quando as garras encontraram sua marca. Com um rugido, o leão avançou, a morte correu em direção a ela. E naquele instante, Lene apareceu ao seu lado, arrastando-a para fora do caminho da besta, mas o leão era implacável. Mesmo depois de tombar no chão, ele atacou novamente com os olhos ardendo com uma fome selvagem. Lene se moveu sem pensar, colocando-se entre o monstro e sua senhora. Os dedos de Lera se fecharam em torno de uma lâmina caída. No último batimento cardíaco, ela enfiou a arma diretamente no focinho rosnando do leão. A besta desabou. Lera caiu para trás respirando com dificuldade, seu corpo tremendo de exaustão. No entanto, Lene permaneceu estirado em cima dela. Quanto tempo? Ela perguntou friamente. Você planeja ficar aí deitado? Atordado, ele gaguejou. Eu só estava protegendo. O joelho dela subiu, acertando em cheio. Lane rolou para longe com um grito estrangulado, se agarrando. Ignorando seu sofrimento, ela perguntou: você achou a porta? Ele apontou para um matagal de plantas altas. Está escondida ali. Ela separou a folhagem cautelosamente. Você tem certeza? Em outro lugar, no quarto andar, Koyon sentou-se perto de uma fogueira crepitante, devorando carne assada com fome desenfreada. Jovem mestre, você não vai comer? Ela perguntou entre mordidas, mas o olhar de Zimo estava fixo no pedaço de jade em sua mão, sua superfície brilhando levemente. Esta pedra, ele murmurou, não servirá bem quando a hora chegar. A fogueira brujulente lançava longas sombras vacilantes pelo quarto andar do reino secreto de Yanin. O olhar de Kon pairou sobre o jade lustroso na mão de seu jovem mestre, seus olhos se arregalando com súbito reconhecimento. Jovem mestre, ela sussurrou, sua voz tingida de pavor. Eu me lembro deste jade. Zumo, uma vez fundado no segundo andar do reino secreto de Yanin. Zumo, sentado calmamente ao lado das chamas, deu um pequeno aceno. Seu tom era pragmático, mas carregava o peso do conhecimento antigo. Esta não é uma pedra comum. É um jade de espírito transformador, um tesouro incomparável. O melhor material para refinar armas e, se bem utilizado, capaz de elevar uma arma espiritual ao posto de um tesouro espiritual. A respiração de Koyon falhou. Tal coisa realmente existe. Seu coração batia forte com o pensamento. Jovem mestre, você encontrou um uso para isso. Um sorriso fraco e conhecedor tocou seus lábios. Eu tenho algumas ideias, ele disse simplesmente. Enquanto isso, nas profundezas do segundo andar do reino, a espada de Lera dançava como um raio prateado, fendendo bestas insetos tagarelas. Ao lado dela, a lâmina de Li acertava em cheio repetidamente. No entanto, a cada morte, Mori enxameava. Libra exalou bruscamente, sua testa franzindo. Eu nunca imaginei que pudesse haver tantos monstros aqui. Então ela notou Lai parado, seus olhos sendo encerrados em concentração. O que você está fazendo? Ela exigiu. Estou pensando, Lai respondeu. Eu posso sentir uma aura poderosa de lá. Ele apontou para as sombras além. Li inclinou a cabeça novamente. Ora, poderia ser a porta para o próximo andar. Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Isso não parece uma porta. Parece um tesouro, de grande valor. Seus olhos brilharam. Então chega de conversa, vamos. Sem esperar por ele, ela correu em direção à fonte da aura, seus passos rápidos como o vento. Lá em cima, no quarto andar, Zumo e Toyan acabaram de terminar sua refeição e retomaram o cultivo. Mas de repente, tosse, o rosto de Tojo empalideceu e um carmesim brilhante manchou seus lábios. A dor atormentava seu corpo, mas ela insistiu em não vacilar. Eu não posso ser um fado para ele. Os olhos de Zumo se arregalaram em choque enquanto sua bochecha brilhava intensamente, envolvendo em um brilho cintilante. Iluminação. Ele pensou, tal talento, tal determinação. Esta garota vale a pena ser nutrida a todo custo. Sua aura aumentou como uma maré crescente. Em outro lugar, dentro de um salão escondido, os anciões da seita Ritan fervilhavam. Seus discípulos ainda não encontraram a porta. Isto é uma pedra de tempo, cuspiu. Devemos recorrer à técnica secreta de dedução, mesmo que nos custe anos de vida. A expressão do primeiro ancião escureceu. Neste reino imortal, o preço é muito maior, 10 anos de nossa vida cada um.
Os olhos do terceiro ancião se arregalaram. 10 anos? Não pode ser evitado. O segundo ancião disse sombriamente: esta é nossa última esperança. Os três juntaram as mãos, seu X se entrelaçando quando o ritual começou. O ar tremeu e um círculo mágico brilhante tomou forma, revelando uma imagem, um matagal de folhagem helicoidal e, além dele, a porta escondida. Em um lugar tão isolado. O terceiro ancião murmurou: envie notícias aos discípulos. O primeiro ancião ordenou: preparem-se para entrar no segundo andar. Priam se mexeu, sentindo o calor do X de seu jovem mestre protegendo-a. Ela se virou, encontrando o olhar calmo de Zumo. Você acordou, ele disse gentilmente. Ela sentiu. Então vamos seguir em frente. O tempo precioso. Antes que ela pudesse responder, seu estômago roncou alto. O silêncio caiu. Ambos desviaram o olhar, o ar denso de constrangimento. Em outro lugar, Lai e Li Hu se agacharam atrás de uma rocha irregular, olhos fixos na forma massiva à frente. Um dragão colossal do deserto estava enrolado na areia, suas escamas douradas brilhando fracamente na luz fraca. A respiração de Leo ficou presa. Um dragão do deserto aqui. Impossível. Tais criaturas são raras além da imaginação. Memórias vieram à tona, a voz de Zumo, uma vez contando a ela sobre esta besta. Ela balançou a cabeça, forçando-se a voltar ao presente. Lai notou a mudança em sua expressão. O que foi? Ela não respondeu a sua pergunta. Em vez disso, ela disse suavemente: abaixo da caverna deste dragão está um jade lendário de espírito transformador. Os olhos de Li se arregalaram com a certeza dela. Mas como entramos sem alertar a besta? Ela murmurou. Ele levantou a mão apontando para as sombras à frente. Olha ali. Os olhares de Li Hu e Lin se voltaram para cima enquanto vários raios de luz cortavam os céus descendo como lanças divinas. Seus corações tremeram. Apenas os anciões poderiam produzir tal brilho. No instante seguinte, 3 figuras veneráveis pousaram nas proximidades, vestes ondulando com a autoridade imortal. O ancião da seita Reitan lançou seu olhar penetrante sobre a terra, os lábios se curvando em um sorriso filosofino. Minha intuição nunca me falhou, ele declarou. Eles acabaram de entrar na caverna, a caverna onde as pedras preciosas dormem. Mas antes que suas palavras pudessem desaparecer, a chegada repentina dos 3 anciões enviou ondulações de poder através da terra, despertando o dragão que jazia adormecido dentro. Com um rugido trovejante, a besta irrompeu das profundezas, seu corpo escamoso como uma montanha viva de ouro e obsidiana. Os anciões congelaram no meio do passo, seus olhos se arregalando em descrença ao ver a criatura monstruosa. A expressão do ancião rei Tanji endureceu. Chega de estação. Os tesouros estão ao nosso alcance. Apenas esta besta está no nosso caminho. Mate-o. Com um flash de aço, o ancião rei ergueu sua lâmina em direção ao céu. Ela brilhou como um sol escaldante enquanto ele e os outros 3 anciões avançavam juntos, seus discípulos fluindo atrás deles como uma maré. Lin instintivamente se moveu para voar para interceptá-los. Não podemos deixá-los ser os primeiros a entrar naquela caverna. Mas a mão esguia de Li Hu disparou, agarrando sua mano com força surpreendente. Espere. Seu puxão foi tão forte que Lin tropeçou, lançando-se para frente em direção a ela. Antes que ele pudesse sequer recuperar o equilíbrio, Tuak, seu pé o mandou cambaleando para trás, um estrondo no rosto. Senhora, eu estava apenas tentando pará-los. Seu olhar não vacilou. Não subestime aquele lagarto. Esta luta não terminará rapidamente nem facilmente. Enquanto isso, longe nas montanhas do próximo andar do reino secreto de Yunlan, Kuyen e seu jovem mestre, Zumo emergiram em Von Reino, envolto em fumaça flutuante e névoa enrolada. A curiosidade da garota despertou imediatamente. Jovem mestre, e o que nos espera aqui? Mas Zumo apenas estendeu a mão. Siga-me. Obedientemente, Ko colocou sua palma delicada na dele, seus dedos tremendo levemente. A névoa ficou mais densa, tentáculos frios se enrolando ao redor deles. O coração de Ko começou a palpitar. Jovem mestre, o que está acontecendo? Sua voz estava calma, quase arrepiante. Um passo em falso e você vagará nesta névoa para sempre. O medo picou sua pele. Ela se agarrou mais forte à sua mão. Simone sabia que havia apenas uma maneira de cortar essa névoa fantasmagórica. Ko tropeçou na brancura, esbarrando em suas costas. Sem se virar, ele apertou a mão dela mais uma vez. Fique perto de mim, sempre. Então, como uma sombra de vento rápido, o nobre jovem avançou. Ko teve que se agarrar desesperadamente ao seu braço para não cair e desaparecer na névoa. Finalmente, o véu branco se abriu, revelando uma vasta cachoeira rugindo diante deles. Os olhos de Zumo brilharam. Chegamos ao lugar mais sagrado deste andar, Costadinal. Esta coeira? A água solar sagrada, ele explicou. Banhe-se aqui e sua vida se prolongará. Seu poder espiritual se multiplicará. Para você, vai estabilizar sua base e purificar sua energia. Cole piscou surpresa, então balançou a cabeça. Você deveria ir sozinho, jovem mestre. Mas o tom de Zemo ficou mais firme. Tesouros como este não aparecem 2 vezes. Venha, nada de mal lhe acontecerá se entrarmos juntos. Seu rosto corou ao pensar em tomar banho ao lado dele, mas antes que ela pudesse responder, a batalha com o dragão se intensificou. Os ataques dos anciãos chovem como meteoros, mas as escamas da besta desviaram golpe após golpe. Com a onda de poder, eles o amarraram com correntes de magia brilhantes, procurando imobilizá-lo para o golpe mortal. Então o rugido, o grito do dragão rachou os céus. O som quebrou como uma onda gigante jogando os anciãos para trás. Sangue escorreu dos lábios de Lera.
Mestra, você tá bem? Lane gritou. Ela enxugou a boca e assentiu. Estou bem. Embora o próprio Lane estivesse cambaleando com a mesma força ensurdecedora, os olhos de Leia se aguçaram. Agora é a nossa chance. Eles deslizavam como sombras sobre o penhasco, onde acima ou adjacentes sentas se enfrentavam em fúria. Finalmente, eles chegaram ao coração da caverna. Sobre um pequeno pedestal dourado estava o objeto que eles estavam procurando, um jade de transformação espiritual de nível superior irradiando uma aura tão pura e potente que parecia respirar. A mão de Lee Ryu alcançou quando um som estranho ecoou pela caverna. Seus dedos congelaram a centímetros do jade. Do outro lado, Zumo e Kojun tiraram suas roupas e entraram no líquido espiritual. Kojun se sentiu um pouco ansiosa e se perguntou se havia mais alguém ali, mas Zumo permaneceu focado em absorver o líquido espiritual. Kojun hesitou e disse, graças a Deus pela tela espiritual. Ok, vamos apressar. Ela então se concentrou totalmente e começou a absorver o líquido espiritual também. Zimo disse, eu posso absorver cerca de 1/3. Então ele tomou uma pílula e começou a absorver mais rápido. No entanto, seu poder de absorver o líquido espiritual era perigosamente forte e ele começou a absorvê-lo em um ritmo alarmante. Kuion ficou atordoada e depois de um curto período de tempo, Simo teve um avanço. Kuion, vendo isso, disse, parece que o jovem mestre já rompeu o reino espiritual. Eu ainda tenho que trabalhar duro. Ela então retomou seu cultivo, mas de repente algo começou a acontecer com seu corpo. Ela sentiu dor e não conseguiu mais absorver o líquido espiritual. Ela vomitou sangue, o que Simo notou imediatamente. Ele usou seu poder para tentar salvá-la. Kuion começou a perder a consciência, mas Simo rapidamente a pegou e tentou examinar o que estava errado com seu corpo. Do outro lado, na segunda camada da caverna, Ro ainda estava no mesmo lugar, chocada ao descobrir que o item para o qual ela havia vindo não estava mais lá. Com raiva, ela disse, o que é isso? Alguém deve ter vindo antes de nós. Eles realmente pegaram o jade precioso, deixando para trás ilusões. Lane disse, poderia ser que além das 3 saitas existam outros especiais? Naquele momento, eles ouviram um rugido aterrorizante quando algo caiu da montanha. A montanha do lado de fora parecia que a montanha estava prestes a desabar. Percebendo isso, Lane agarrou a mão de Hua e tentou tirá-la da caverna. Ambos olharam para fora da caverna e Lane se viu tão perto de Hua que começou a se sentir envergonhado. Enquanto isso, os 3 anciãos que haviam sido gravemente feridos e salsos de alguma forma conseguiram derrotar o dragão. Eles foram os primeiros a se dirigirem ao tesouro. Vendo-os, Hua rapidamente fechou a boca de Lane, sinalizando para ele ficar quieto, embora ela estivesse fervendo de raiva por dentro sobre como eles poderiam sair daqui. Lane, por outro lado, estava aproveitando o momento, seu rosto ficando vermelho enquanto Hou permanecia tão perto dele. Enquanto isso, Zumo havia puxado Kojun para fora do líquido espiritual e a havia vestido. Kojun estava inconsciente em seus braços. Zumo olhou para ela e disse, eu não esperava que terminasse assim. A constituição dela está realmente experimentando a reação neste momento. Eu só posso fazer desse jeito. Ele usou seu poder para trazê-la de volta à consciência e Kojun abriu os olhos sentando-se e perguntando, eu desmaiei na piscina. Quando ela olhou para suas roupas, ela ficou chocada porque sabia que não estava usando quando estava no líquido espiritual. Ela olhou para cima e percebeu que ele a havia vestido. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. E ela gritou, espere, jovem mestre. Você trocou minhas roupas? Parecia que Kuien estava prestes a desmaiar novamente, mas ela sentiu algo dentro de seu corpo e seus olhos começaram a se fechar mais uma vez. Ela começou a perder a consciência, mas Zuma pegou sabendo que sua condição física ainda estava fraca. Ele colocou o dedo na testa dela e começou a infundir poder espiritual nela. Kuien murmurou fracamente, eu atrapalhei o jovem mestre de novo. Zomo respondeu ser temporariamente seu poder espiritual. Ele então pegou um tesouro e disse, este é para você. Você se lembra de quando eu disse que havia um tesouro aqui para reparar seu físico? Zom perguntou. Kuion olhou para o tesouro com os olhos arregalados e disse, isso é latão de osso de gelo de pele de jade? Zom confirmou. Sim, acabado de colher de cima da cachoeira. Kojun olhou para a cachoeira e disse, jovem mestre, você foi tão longe por mim? Zumo respondeu, originalmente eu ia levá-lo de volta para fazer remédios, mas agora parece tarde demais. Há apenas um método, mas envolve 2 extremos. Kojun disse, contanto que dê certo, eu suportarei qualquer dificuldade e encararei o sol sem hesitar. Jovem mestre, vamos começar? Então disse, ok, primeiro tire suas roupas. Kojun concordou ansiosamente, mas assim que ela entendeu o que Zumo tinha dito, seu rosto ficou vermelho de vergonha. Ela gritou, porque eu tenho que tirar minhas roupas, jovem mestre. Zumo explicou porque as roupas vão congelar e quebrar. Kojun não teve outra escolha a não se abaixar a cabeça. Zumo acrescentou de qualquer forma, eu acabei de colocar as roupas em você agora há pouco. Kojun concordou relutantemente e lentamente se aproximou de Zumo removendo suas roupas uma a uma.
Ela gritou: jovem mestre, vamos começar? Zumo ficou atrás dela e colocou o tesouro em seu ombro. Ele avisou que poderia ser muito doloroso, mas Kojun se preparou. Assim que o tesouro foi usado, ela sentiu como se estivesse em um redemoinho sendo puxada para baixo rapidamente. O frio era insuportável, mas ela suportou, perdendo a consciência lentamente. No entanto, ela então ouviu uma voz pensando que era a voz de seu jovem mestre, o que lhe deu forças para suportar. Ela ficou completamente congelada no gelo e Zumo olhou para ela dizendo: agora depende do destino dela. Do outro lado, os 3 anciãos pareciam perdidos. O segundo ancião gritou: como isso é possível? Rua e Lane estavam secretamente observando-os e Rua pensou: a técnica de prender a respiração não vai durar muito mais. O ancião Tan disse: será que alguém se esgueirou enquanto estávamos lutando? Eles ainda devem estar nesta caverna. O segundo ancião disse: usa técnica de percepção para verificar. Rose e Lane ficaram extremamente nervosos, percebendo que se os anciões descobrissem sobre eles sobreviveriam. Assim que o segundo ancião usou seu poder para investigar, um de seus discípulos correu com notícias urgentes. Enquanto isso, Kuyon começou a rachar o gelo e Zumo entendeu que ela estava acordando. Assim que ela abriu os olhos se estilhaçaram e ela começou a flutuar no ar. Zumo, cego por seu brilho, fechou os olhos e lentamente os abriu novamente. Kojun agora parecia muito mais bonita e madura, mas em seu estado inconsciente ela caiu nos braços de Zumo. Zumo gentilmente a segurou e sorriu enquanto olhava para seu rosto adorável. No entanto, Kojun ainda estava sem roupas. Lentamente, Kojun começou a abrir os olhos e viu seu jovem mestre na frente dela. Ela ficou ligeiramente surpresa e o agradeceu por salvar sua vida. Zumo respondeu: é apenas um pequeno favor. A propósito, Kojun então se virou para olhar para suas roupas e ao perceber que ainda não estava vestida, ela corou profundamente de vergonha. Enquanto Zimo começava a sair e disse: o fluido solar sagrado restante você deve usá-lo agora. O rosto de Kuyon ficou ainda mais vermelho enquanto ela pensava. A reação do jovem mestre: será que é timidez? De volta ao líquido espiritual, Kuyon ainda estava tímida com metade de seu rosto sob essa água. Ela olhou para Zumo sentindo-se em conflito sobre suas emoções. Ela pensou consigo mesma: Zumo é tão bonito, mas ela não conseguia entender o que era esse sentimento dentro dela. Zumo anotou e perguntou: o que você está olhando? Kuyen, assustada, rapidamente afundou mais fundo no líquido. Ela timidamente colocou a cabeça para fora e disse: nada. Zumo gentilmente deu um tapinha em sua cabeça e disse: adapte-se rapidamente ao seu novo físico. Kojun sorriu e assentiu. Enquanto isso, os 3 discípulos anciões relataram: relate ao líder da seita. Encontramos a entrada para o 3º nível. Ao ouvir isso, os 3 anciões ficaram chocados. Seu segundo ancião rapidamente disse: rápido, vamos verificar. Mas o 3º ancião o impediu, dizendo: espere, e a pessoa que roubou o tesouro? O segundo ancião respondeu: bem, lidaremos com isso mais tarde. O ancião Ten, ouvindo isso, disse: vamos procurar enquanto caminhamos. E todos começaram a sair da caverna. Vendo-os partir, Rui e Lane soltaram um suspiro de alívio, mas de repente ambos caíram no chão. Lane acabou em cima de Rua, embora ele não tenha percebido isso no início. Rua, percebendo isso, socou na bochecha e disse: recue, seu pervertido. Lane se desculpou, mas perguntou: o que devemos fazer agora? Sem dizer muito, Rua disse a ele para segui-la. No entanto, Lane nervosamente disse: eles vão nos descobrir em breve. Então Rua de repente começou a tirar suas roupas, o que chocou completamente Lane. Rua notou sua reação e em um instante deu-lhe um tapa forte no rosto, o afastando. Enquanto isso, no 3º nível, o segundo ancião e o ancião Ten estavam aos ao vê-lo. Seu segundo ancião disse: de acordo com registros antigos, o local de descanso deve estar no 4º nível. O 3º ancião comentou: esta flor parece familiar. Parece que eu já vi em algum lugar. Todos os discípulos estavam animados para ver o 3º nível, e uma discípula até elogiou sua beleza. Mas o segundo ancião interrompeu dizendo: não importa isso. Encontrar a entrada para o 4º nível é mais importante. Ao se virar, ele percebeu que seus discípulos já estavam mortos. Enquanto isso, mais discípulos estavam lutando entre si. Vendo isso, o 3º ancião se lembrou de algo e disse: eu me lembro agora. É a flor de fragrância de ilusão, altamente venenosa. O ancião Ting ordenou que os discípulos restantes cobrissem rapidamente seus narizes e bocas com alguma coisa. Naquele momento, o segundo ancião socou o 3º ancião no rosto e o 3º ancião perguntou furiosamente: o que você está tentando fazer? O ancião Ting se juntou e atacou o 3º ancião com o segundo ancião, e juntos eles os espancaram gravemente. O 3º ancião pediu um tempo e o segundo ancião disse: Sanjin, traga rapidamente seus tesouros escondidos. O 3º ancião, agora exausto, disse: não os esconda ou você terá que explicar tudo aqui. Ao ouvir isso, o ancião Tin pegou um tesouro, um talismã Ninka incapaz de remover quaisquer restrições ou toxinas. Eu só tenho este. O segundo ancião disse: agora que chegamos a este ponto, não podemos nos preocupar tanto com isso. O 3º ancião se virou para seus discípulos e disse: pelos discípulos. Seu segundo ancião usou o talismã imediatamente. Enquanto isso, Kojun tinha saído da piscina de líquido, vestido suas roupas e caminhado em direção a Zumo. Zumo observou: parece que ela também absorveu muita da essência do Santo Sol.
Kuien perguntou surpresa: o que foi, jovem mestre? Zuma respondeu: vamos. Estamos indo para o próximo nível. Eles começaram a subir em direção à cachoeira e ao chegarem ao topo, encontraram um monstro que Zuma derrotou rapidamente. Kojun ficou completamente atordoada. Zuma disse casualmente: foi um pequeno esforço. Kojun lá disse: pela gentileza do jovem mestre, não posso retribuir nesta vida. Zuma sentiu e disse: tudo bem, a porta ali. Eles se moveram em direção à porta e, enquanto caminhavam, Zuma acrescentou: após o 6º nível, não há muito perigo, mais tesouros e oportunidades. Enquanto isso, no 4º nível, todos os discípulos e anciãos estavam exaustos da. O ancião Ten disse: este é o 4º nível. Podemos finalmente descansar? O segundo ancião respondeu: irmão, não é hora de descansar. O terceiro ancião acrescentou: certo. Vamos apressar para o próximo nível, a essência do Santo Soul que pode curar ferimentos. Enquanto isso, Ru e Lene também haviam trocado de roupa. Ru estava focada em outra coisa enquanto Lene dizia: essência do Santo Soul, um nome familiar? Ru orou para ele e pensou: este garoto é tão tolo. Um tempo depois, Ru sentiu algo estranho e notou a mudança na expressão facial de Lene. De repente, ele atacou, mas Ru chutou para longe facilmente. Ela então perguntou: você está mais acordado agora? Lene, com uma leve risada, assentiu. Ru te avisou: da próxima vez que você agir assim, eu vou te deixar aí. Lene respondeu: se não fosse pela senhorita Ru Shu, eu não teria chegado aqui. Naquele instante, Ru sentiu algo e ficou alerta. Ela olhou em uma direção pensando: se eu conseguir a essência do Santo Soul, meu cultivo pode avançar rapidamente. Enquanto isso, no 6º nível, Zumo e Kujun chegaram à arena enorme. Kujun ficou atônita e de repente uma luz brilhou, um homem apareceu dela que se revelou ser um fantoche. Kujun ficou cautelosa, mas Zumo explicou: ele é apenas um fantoche. Kujun ficou ainda mais choada. Como um fantoche pode se parecer com um humano? Zumo disse a ela que eles tinham que desafiá-lo para passar para o 7º nível. O fantoche disse: me derrote e você passará para o 7º nível. Caso contrário, eu vou te matar. Zumo então empurrou Kojun para frente dizendo: vá lutar com ele. Kojun entrou na arena para lutar contra o fantoche enquanto Zumo, com a ajuda de seu poder, invocou uma cadeira e sentou-se confortavelmente dizendo: aproveite dizendo a oportunidade para se familiarizar com suas novas técnicas e espírito rapidamente. Antes que Kuyon pudesse processar, o fantoche atacou por trás, mas Kuyon desviou facilmente e entendeu o que precisava fazer. Enquanto isso, os 3 anciãos haviam chegado ao 5º nível com seus discípulos. O segundo ancião perguntou: e a essência do Santo Filho? O terceiro ancião disse ao ancião Ten: irmão, não entre em pânico. A essência do Santo Sol é rara no mundo, como pode ser facilmente encontrada. O segundo ancião ordenou: todos os discípulos avancem rapidamente. Enquanto avançavam, um terceiro ancião tentou impedi-los dizendo: ei velho, Jade, não seja impulsivo. Naquele instante, a fumaça começou a se espalhar e os discípulos sentiram algo estranho. O segundo ancião percebeu que havia perigo e ordenou que formassem uma formação. Enquanto isso, no 6º nível, Kuyon estava lutando contra o fantoche e dando-lhe um desafio difícil. Zumo relaxou, observou a luta e disse: eles estão mudando suas táticas. O fantoche continuou a atacar Kuyon implacavelmente e um dos ataques atingiu, fazendo-a cair. Ela se virou apenas para descobrir que o fantoche havia desaparecido. De repente, um soco enorme do céu estava indo direto para ela, atingindo-a diretamente. Kujun caiu na arena com um estrondo alto e uma luz brilhante brilhou.